Oi, gente! Eu sou Anderson Paulo e vim aqui continuar a nossa série de vídeos sobre a endodontia. Hoje nós vamos conversar sobre um tema extremamente importante. Vamos falar sobre anatomia dental interna. O nosso foco é os nossos alunos de graduação em odontologia, mas é uma aula que sempre será útil para dúvidas com relação a alunos de pós-graduação também. É uma aula básica, mas é uma aula extremamente importante. E nela estão todos os requisitos que nós temos para o conhecimento básico dos detalhes anatômicos mais comuns que a gente vai se defrontar durante a nossa intervenção endodôntica. Então, vamos começar. Então, o nosso foco, como eu disse, é a anatomia dental interna. E a anatomia dental interna é um tema sempre importante. A gente sabe que existem variações anatômicas que sempre podem complicar um tratamento endodôntico, mas é importante que o clínico, que o cirurgião dentista saiba lidar com as diferentes situações, mas principalmente que ele conheça o que é mais comum, o que é mais normal na anatomia dental interna. Então, o nosso objetivo hoje é discutir isso para dar uma base de conhecimento anatômico na endodontia. Muito bem. Vamos começar do básico. O elemento dental. O que é um dente? O que compõe o dente? A parte de formação estrutural, funções mais detalhadas, nós vamos discutir na próxima aula, que é a aula de histofisiologia da polpa e do periápice. Então hoje será uma aula muito mais descritiva, mostrando os aspectos realmente anatômicos com os quais a gente se depara no nosso dia a dia clínico. Então vamos lá. O elemento dental, ele tem as suas estruturas que o compõem e também tem estruturas adjacentes. Primeira parte, o primeiro componente do dente, o esmalte. O esmalte está presente apenas na coroa do dente, é formado basicamente por cristais de hidroxiapatita, e a gente vai discuti-lo em detalhes na aula de histofisiologia. Mas essa estrutura recobre a coroa, é uma estrutura muito dura, mas também friável, justamente por essa dureza que ele apresenta. Segundo componente do dente, a dentina. A dentina representa a maior parte do elemento dentário. A dentina é formada por microtúbulos em toda a sua volta. E a dentina, como eu disse, é o principal componente estrutural do dente. É um tecido conjuntivo mineralizado e é ela que contém no seu interior o terceiro componente estrutural do dente, a polpa, que é um tecido conjuntivo frouxo, que dá vitalidade, nutrição e tem ação formativa da dentina. Na polpa nós temos células nervosas, nós temos células mesenquimais indiferenciadas e temos também os odontoblastos, que são as células formadoras de dentina. Então, as estruturas que realmente compõem o dente são esmalte, dentina e polpa. As estruturas adjacentes ao dente são o cemento, que reveste a porção radicular do nosso dente, e o cemento tem também funções importantíssimas. Ele recobre a dentina, protegendo os túbulos dentinários, que expostos podem causar desconforto, podem causar, inclusive, associados a outros fatores, reabsorções radiculares. O cemento, ele tem como principal função ser um agente de união por meio das fibras do ligamento periodontal, que são fibras microscópicas, que juntam o cemento, consequentemente, que está fixado ao dente, ao osso alveolar. As fibras, elas, a grosso modo, têm um aspecto bem fino, microscópico, similar, de uma forma anatômica, a cabelos, só que muito mais fino que cabelos. Tá?
E essas fibras do ligamento periodontal dão ao dente um grau de mobilidade quando ele sofre a pressão do seu antagonista, dando um amortecimento nos momentos de mastigação. Então, esses são os componentes e as estruturas adjacentes ao elemento dental. Bom, como eu disse, é uma aula para graduação e a gente sempre precisa lembrar como são numerados os dentes. Nós temos 4 quadrantes, começando do superior direito até o inferior direito, e você sempre vai adicionando o número do dente, começando pelos incisivos centrais, laterais, caninos, primeiros pré-molares, segundo pré-molares, primeiros molares, segundos molares e terceiros molares. Então, em cada quadrante você terá 8 dentes. E para você conseguir identificá-los de forma simples, de forma rápida, você sempre vai associar o número do quadrante ao primeiro número do dente. Se é o incisivo central superior, do lado direito, 11. Do lado esquerdo, 21. Inferior, do lado esquerdo, 31. Do lado direito, 41. E aqui, todos os dentes com suas respectivas numerações. Incisivo central, 21 e 11, central superior. Inferior, 31, 41. Lateral superior, 22, 12. Lateral inferior, 32, 42. Caninos superiores, 23, 13. Caninos inferiores, 33 e 43. Primeiros pré-molares superiores, 24 e 14. Inferiores, 34, 44. Segundos pré-molares superiores, 14 e 24. Perdão, 15 e 25. 35 e 45 os inferiores. Primeiros molares superiores, 16, 26 ou 26, 16, tanto faz. Primeiros molares inferiores, 36, 46. Segundos molares superiores, 17, 27. Inferiores, 37, 47. E os terceiros molares superiores, 18, 28. Inferiores, 38, 48. Não há muito o que entender, é um conhecimento que deve ser adquirido de forma de estudo e memorização, ou até de lógica. Tá? Então aqui estão as numerações dos dentes. Observe que entre os incisivos centrais, superiores e inferiores existe uma linha, essa linha é chamada de linha média. Ela tem várias funções e ela é usada em muitas áreas da odontologia. Mas ela é o primeiro referencial porque eu vou mostrar para vocês agora. Então, aqui em azul, a linha média. Aqui em cima, a linha média para vocês verem de novo. Esse dente é o dente 11. Próximo da linha média é a face mesial. A face mais distante da linha média é a face distal. Então, mesial é a face mais próxima da linha média, distal a face mais distante. Muito bem, vamos continuar. Se nós observarmos o dente por incisal, que é um dente anterior, incisivos centrais, incisivos laterais e caninos são dentes anteriores. Pré-molares e molares são dentes posteriores. Os incisivos e caninos, ou seja, os dentes anteriores, não têm uma borda oclusal, tem uma borda incisal, que é mais fina, para rasgar, para cortar. Face mesial, próxima da linha média, face distal, oposta à linha média. Na frente do dente, quando você vê uma pessoa sorrindo, você vê a face vestibular. Nos dentes superiores, a parte de trás do dente que você não vê, nos dentes superiores é chamada de face palatina. Vamos ver agora nos antero-inferiores. Mesma coisa, incisivo inferior, no caso 41, mesial distal,
Incisal é uma borda fina, corta nos incisivos, rasga nos caninos, mas é uma borda fina, que incisiona, que corta. Face mesial, face distal. Face da frente, vestibular. Face de trás, lingual nos dentes inferiores. Nos dentes superiores, palatino, nos inferiores, lingual. Vamos ver agora nos dentes posteriores, que são premolares e molares. Como exemplo, eu coloquei aqui um molar inferior, mas poderia ser um molar superior, poderia ser um primeiro ou segundo pré, tanto superiores quanto inferiores, que as faces são as mesmas, óbvio, com diferenças anatômicas em tamanho e formato de cada dente, mas as faces são as mesmas. Então, mesial, linha média, porção mais distal da linha média, distal. Aqui é uma grande diferença. Observa que ela não tem aquela face fina que tem os anteriores, de corte para rasgar. É uma face mais de choque, de esmagamento, de tornar o alimento mais fácil de ser deglutido e mais fácil de ser digerido. Então, é como se fossem dois pilões que vão triturar o dente. Então, a face oclusal, presente em todos os premolares e em todos os molares, sejam superiores, sejam inferiores. Face mesial, da mesma forma que os dentes anteriores, mais próxima da linha média, face mais distante da linha média, distal. Vestibular é a face que nós vemos na frente do dente, e como é um dente inferior, esse aqui, face lingual também. E aqui, como exemplo de um dente superior, um molar superior. Próximo da linha média, mesial, mais distante da linha média, distal. Face oclusal, face mesial, face distal, face vestibular e face palatina, porque é um dente superior. Se fosse um dente inferior, seria face lingual. Muito bem. E aqui você tem um elemento dental, um dente. Observe que dentro dele existe uma cavidade, onde vai ficar a polpa. Essa cavidade é chamada de cavidade pulpar. Ela tem uma divisão. Na coroa, que é a parte que nós vemos dos dentes, nós temos a chamada câmara pulpar. Então a coroa, gente, é a face que você vê quando alguém sorri para você. Você vê a coroa dos dentes dessa pessoa. E dentro dela temos aqui a câmara pulpar, que aloja parte da polpa. E na raiz dos dentes, nós temos o canal radicular. Então a cavidade pulpar, que é tudo isso aqui, se divide em câmara pulpar e canal radicular. Muito bem. Aqui nós temos então de novo o dente. E para a endodontia é muito importante o que nós vamos te mostrar agora. Nós dividimos a raiz em 3/3. Isso tem conotação técnica na hora de realizar determinados procedimentos. Então vamos lá. Terço cervical, mais próximo da coroa, terço médio no meio da raiz e terço apical, que engloba o ápice, ou seja, a ponta da raiz. Não importa se é um dente superior ou inferior, sempre teremos o terço cervical, mais próximo da câmara pulpar ou da coroa, o terço médio, que é no meio da raiz, e o terço apical, que fica próximo da ponta da raiz. E aqui um slide perdido, o Coliseu. Não, ele não está perdido. O Coliseu e esse aqueduto romano mostram uma estrutura em arco, muito interessante. Você sabe que o Coliseu está em pé até hoje e vários aquedutos romanos estão de pés,
seja na Itália, seja na Espanha, seja em Portugal, em outros países europeus, nós temos aquedutos romanos que, além de estar em pé, ainda funcionam levando água para as cidades. Mas, Anderson, o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Tudo. Os dentes que têm mais de uma raiz, porque existem dentes que têm mais de uma raiz, premolares superiores e molares, tanto superiores quanto inferiores, têm mais de uma raiz. Quando você tem mais de uma raiz, você tem uma estrutura no assoalho, isso aqui é chamado de assoalho, da câmara pulpar. Lembra do que é a câmara pulpar? A parte que a gente vê dentro da coroa do dente. Ó, daqui para cima a coroa, dentro da coroa a câmara pulpar. Quando o dente tem mais de um canal, mais de uma raiz, ele tem o assoalho, tá? O piso da câmara pulpar, que é em forma de furca, ou seja, tem o formato de arco. Isso não é à toa. Toda a força na hora da mastigação, da oclusão, ao chegar aqui, nessa estrutura convexa, se dissipa. Ok, Anderson, por que isso é tão importante? Durante os tratamentos endodônticos, algumas situações podem levar por erro a uma retificação com uma broca dessa furca, desse assoalho. Isso acontecendo, perde-se a propriedade de dissipar forças que você tem nos arcos. E aí a força se concentra, aumentando a chance de fratura do dente. É isso, por isso que eu estava falando da furca, por isso que eu mostrei o aqueduto romano. Bom, vocês viram nas imagens que eu mostrei até agora que parece que só tem um canal dentro dos dentes, dentro das raízes dos dentes. Na verdade, existe um sistema de canais radiculares. Durante o tratamento endodôntico, com os nossos instrumentos endodônticos, nós conseguimos trabalhar apenas no canal principal. Nos canais auxiliares, quem vai trabalhar são as substâncias químicas auxiliares que estão lá, presentes. Muito bem. E aqui você tem as possibilidades de canais presentes junto à raiz do dente, estruturas, perdão. Aqui você vê o complexo sistema de canais radiculares que pode estar presente dentro da raiz. Essas estruturas todas não necessariamente estarão presentes. Podemos ter uma, duas, podemos não ter nenhuma em casos excepcionais, mas normalmente algumas delas podem e estarão presentes. Então vamos lá. Aqui temos o canal A, B, C, D, E, F e G. Várias possibilidades. Vamos ver os nomes. Esse aqui é o canal principal, é que vocês têm visto nas imagens que eu mostrei até agora. O canal A é o canal principal. O canal B é um canal que pode estar presente, sai do canal principal e vai até a porção externa do dente, até o periodonto. Periodonto, gente, são as estruturas que estão na periferia do dente, são o cemento, são o ligamento periodontal, são o osso alveolar. Tá? Muito bem. O canal lateral, então, sai do canal principal e vai até a porção externa da raiz, até o periodonto. C, canal colateral. O canal colateral é um canal um pouco mais atresiado, um pouco mais fechado que o canal principal. Esse canal colateral ele vai estar presente em algumas situações. Por exemplo, a gente vai ver daqui a pouco que existem dentes, digamos o molar superior, que só tem, que tem 3 raízes. E em uma das raízes ele tem normalmente 2 canais. Será um canal principal e um canal colateral. Mas isso acontece também em alguns outros dentes. Mas de forma comum, corriqueira, acontece na raiz mesovestibular dos molares superiores. Vou falar disso daqui a pouco, em detalhes. Muito bem. Em D temos o canal recorrente. Ele sai do canal principal
e volta ao canal principal. Então o canal principal está aqui, o recorrente sai, dá uma voltinha e retorna. Esse é o canal recorrente. O canal interconduto é um canal que liga um canal principal a um canal colateral. Então, esse é o intercondutos. Tá? Ele está presente aqui. O canal secundário é um canal que sai do canal principal e vai até o periodonto também, da mesma forma que o canal lateral. Mas a diferença é que o canal secundário estará no terço apical. Tá? O secundário sempre em apical. O lateral, tanto no terço médio quanto no terço cervical, pode estar presente. Anderson sempre vai ter canal secundário? Não, mas ele pode estar presente. E por fim, o canal acessório, que liga um canal, aí pode ser tanto o secundário ao meio externo, como também pode acontecer de um canal lateral ter também um canal secundário. Gente, aqui não tem muito o que entender. Tem que estudar e tem que memorizar. Não tem jeito. Aqui só para a gente visualizar um exemplo clínico. Aqui é um dente que foi tratado endodonticamente e ele apresenta canal lateral nessa região do terço médio. Só para a gente lembrar, aqui é o terço cervical, aqui é o terço médio e aqui é o terço apical. Beleza? E no terço apical nós temos o canal secundário, como a gente explicou para vocês. Tá? Muito bem. Muito bem. O canal principal normalmente desemboca no periodonto, que é essa região aqui, só para a gente entender. Ó. Deixa eu colocar mais uma imagem aqui, antes que eu esqueça. Pronto. Aqui nós estamos mostrando, gente, a ponta da raiz, o ápice, o terço apical do dente, ok? É o que nós estamos mostrando aqui. Muito bem. Aqui nós temos dentina, tá? Dos dois lados. E aqui o canal principal, ok? E aqui embaixo nós temos o cemento. Lembra que eu falei do cemento revestindo a dentina? Então aqui nós temos o cemento. A fronteira entre o canal que tem paredes dentinárias, também chamado... Opa, deixa eu voltar. O canal que tem paredes dentinárias, gente, como vocês estão vendo aqui em vermelho, aqui em cima, ó, é canal dentinário. O canal pequenininho que tem paredes em cemento é chamado de canal cementário, aqui em laranja, aqui embaixo. A fronteira entre eles é chamado de limite CDC, que é canal dentinário, canal cementário. Então vamos repetir. A parte do canal que tem paredes em dentina, aqui em vermelho, chamado canal dentinário. A parte pequenininha que tem paredes em cemento é chamado de canal cementário. A fronteira entre o canal dentinário que está aqui e o canal cementário que está aqui é o chamado limite CDC, canal dentinário, canal cementário. Alguns dentes não têm forame. Eles chegam até a região próxima da desembocadura apical e desembocam em microcanalículos, tá? Ou foraminas. Vou repetir. Aqui nós temos o chamado também forame apical. Forame, gente, é uma cavidade em tecido duro, tá? Temos nos nossos ossos vários forames, o dente também. Esse aqui é o forame apical, tá? Muito bem. É um orifício em tecido mineralizado, forame apical. Isso vai ter uma função que eu vou explicar para vocês na próxima aula. Mas vamos aqui. Então temos o forame apical em grande parte dos casos, mas em alguns casos nós não temos um forame único. Temos o canal desembocando aqui na região de periápice em várias pequenas foraminas.
foraminas. Isso aqui são várias foraminas, vários pequenos forames, ok? E aqui nós temos apenas o forame apical. E aqui nós temos um delta apical, isso tudo é chamado de delta apical, que é quando o canal desemboca no periodonto em várias pequenas foraminas. O conjunto disso aqui é chamado de delta apical. Isso é uma comparação que se faz com o delta do rio Amazonas ou o delta do Nilo, que antes de desembocar no mar tem várias ilhas, arquipélagos na sua desembocadura, na sua saída para o mar. Isso aqui é uma comparação com o delta de um rio. É apenas a título de entendimento. O forame apical único, aquele que eu mostrei para vocês, ele pode variar de posição. Há uma tendência a acreditar que ele fica exatamente na ponta da raiz, no ápice da raiz. Na verdade, não. Na grande maioria das vezes, gente, ele fica um pouquinho deslocado para distal, tá? Em 48% das vezes. Coincidindo com o ápice só em 12,6%. E aqui as outras possibilidades: disto lingual, disto vestibular, vestibular, lingual, mesolingual, mesial e mesovestibular. Anderson, o que é mesovestibular? Vamos lá. Aqui é a vestibular à frente da raiz, ok? E aqui a mesial, aqui a distal. Quando ele está para vestibular, mas ele está mais deslocado para mesial, que é o caso aqui, é mesio-vestibular. Quando ele está deslocado um pouco para distal, ele é disto-vestibular. Isso quando está para vestibular. Daqui para frente tudo é vestibular. Daqui para trás tudo é lingual ou palatino. Tá? Como é um dente inferior, tá? Está se usando o exemplo aqui de lingual. Então aqui, ó, distolingual, que está para distal e lingual. E aqui mesolingual, está para mesial e para lingual. Mas Anderson, esse dente está ao contrário. É verdade. Ele está ao contrário, ele deveria estar ao contrário. A coroa deveria estar para cima e a raiz para baixo. Peço desculpas pela nossa imagem ilustrativa. Aqui um exemplo clássico na radiografia. Nem sempre a radiografia te mostra isso. Você tem aqui, ó, o ápice e o forame. E você consegue ver tranquilamente esse forame aqui na distal. Lembrando que a linha média fica para cá, tá? E aqui a porção mais distante da linha média que fica para lá. Então é a porção distal da raiz, tá? E aqui o ápice. Só que esse aqui está saindo não no ápice, está saindo, ó, para distal. Aqui ápice, aqui forame apical. Forame apical. Aqui um dente extraído, em que você tem o ápice e olha aonde está o danadinho do forame. Para distal, mas relativamente longe do ápice. Isso vai acontecer sempre? Não. Teremos sempre que nos precaver e observar com cuidado o nosso dente. Durante os exames radiográficos, durante a intervenção endodôntica. E agora, nós vamos expor para vocês, gradualmente, cada um dos nossos grupos dentários. Primeiro vamos falar dos dentes superiores, que estão no maxilar superior ou na maxila. Os dentes superiores, eles tendem a ter coroas maiores, com exceção do molar inferior quando comparado ao molar superior. Vamos lá, com exceção dos molares inferiores com relação aos molares superiores. Os molares inferiores têm mais massa que os molares superiores. Essa é a única distinção entre eles. Vamos lá.
Primeiro dente que nós vamos estudar, os incisivos centrais superiores, tanto o 11 quanto o 21. Eles são dentes normalmente com o canal amplo e relativamente reto. Eles têm em média, tá, os seguintes dados: comprimento médio de todo o dente, tá legal? Comprimento médio é sempre de todo o dente, 22,6 milímetros. Número de canais na literatura, um canal em 100% dos casos. Volto a dizer, incisivos centrais superiores, 11 e 21. Incisivos laterais superiores, comprimento médio 22,1 milímetros. Número de canais, um canal em 97% dos casos, dois canais em 3%. É muito raro você ter dois canais. Quando você tem dois canais, é um canal vestibular e um canal palatino. Caninos superiores, 13 ou 23. O canino, ele também tem um canal amplo, relativamente reto, e é o dente mais comprido da arcada dentária humana. Ele tem, em média, 27,2 milímetros e um canal em 100% dos casos. Primeiros premolares superiores. A gente até agora tinha falado só de dentes anteriores até os caninos. Agora vamos começar a falar dos dentes posteriores. No caso, vamos começar pelos primeiros premolares superiores. Os primeiros premolares superiores têm predomínio de duas raízes. Gente, quando você tem duas raízes, você tem que ter pelo menos dois canais. Pode ter mais, mas dois canais têm que existir. Não existe uma raiz que não tenha dentro dela um canal. Muito bem. Então aqui nós temos um premolar superior, um primeiro premolar superior, 14 ou 24, predomínio de duas raízes. O ponto da furca, tá? O ponto da divisão das raízes varia de dente para dente. Pode ser uma divisão mais em cima, mais embaixo. Isso varia de dente para dente, não existe uma regra. Comprimento médio do dente, 21,4 milímetros. Número de canais, predomínio de dois canais e duas raízes, 84,2%. Quando ele tem só um canal, normalmente não, sempre ele tem só uma raiz. Tá? Quando tem só um canal, só tem uma raiz, mas aqui há um grande predomínio de dois canais. Então, até que te provem o contrário, você tem dois canais e duas raízes. E é o que nos interessa que você saiba, o que é mais comum, o que é mais presente anatomicamente. Podem existir três canais, e aí você vai ter uma variação anatômica em que esse dente não terá só duas raízes, será três raízes. Duas raízes vestibulares e uma raiz palatina. Mas isso é uma exceção, é só um comentário, não se preocupem com isso. Gravem. Primeiros premolares superiores, duas raízes e dois canais. É isso que eu quero que vocês saibam. Por favor, não se esqueçam. Segundos premolares superiores. Aqui é interessante. Os segundos premolares superiores, ao contrário dos primeiros, têm predomínio de apenas uma raiz. E também tem predomínio de um canal. Mas podem ter dois canais. Mesmo quando ele tem dois canais, normalmente apenas uma raiz. Tá? Mas o que eu quero que você saiba? Anderson, dentes 15 e 25, ou seja, segundos premolares superiores, predomínio de um canal e uma raiz. Comprimento médio, 21,8 milímetros. E aqui, o dente que tem a mais complexa anatomia da arcada humana. O primeiro molar superior. O primeiro molar superior tem três raízes. Vamos explicar isso bem devagarzinho para vocês prestarem atenção.
primeiros molares superiores têm 3 raízes. E tem predomínio de 4 canais. Isso tem um significado. Isso significa o seguinte, gente. Se ele tem 3 raízes e 4 canais, quer dizer que uma das raízes tem 2 canais. Muito bem. Aqui um pequeno vídeo demonstrativo da anatomia, deixa eu voltar um pouquinho. Aqui você tem as 3 raízes, ó. Uma aqui, que é a raiz mais ampla, é a raiz palatina, que tem dentro dela o canal palatino, que é o canal mais amplo dos molares superiores, 16 e 26. Ok? Muito bem. Então, raiz palatina aqui, consequentemente ela está atrás do dente, lembra? Face palatina, aqui atrás. Ok. Agora vamos lá. Aqui é mesial, aqui é distal. Tá? Mésio vestibular. Aqui é vestibular, tá? Aqui na frente é vestibular. E aqui é mesial. Essa raiz é a raiz mésio vestibular. Já do outro lado, nós temos uma outra raiz, que é a raiz disto vestibular. Vamos repetir. Raiz única para palatino, raiz palatina, dentro dela, canal palatino. É a mais ampla raiz e tem o mais amplo canal. Na raiz que está para mesial e para vestibular, esse dente está virado contra a gente, tá, gente? Tá? Ao contrário, eu estou olhando esse dente de uma forma atípica por palatino. Mésio vestibular. Essa raiz é a mésio vestibular. E aqui estamos a porção distal. Disto vestibular, que fica aqui na frente. Disto vestibular. Então vamos lá. Canal disto vestibular, dentro da raiz disto vestibular. E aqui temos 2 canais, que estão dentro da raiz mésio vestibular. Então aqui é mesial, aqui é distal. Aqui é palatino e aqui é vestibular. Essa raiz aqui está essa raiz aqui que está contendo esses 2 canais é chamada de mésio vestibular. A raiz que contém esse canal é a raiz disto vestibular. E a raiz que contém esse canal é a palatina. E os nomes dos canais? Canal palatino, que é o único dentro da raiz palatina. Canal disto vestibular, que é o único dentro da raiz disto vestibular. E aqui 2 canais, como eles são chamados? Lembra que essa raiz é a raiz mésio vestibular. Canal mésio vestibular. E esse aqui, canal mésio, só que ele está mais para trás, mésio palatino, apesar de estar na raiz mésio vestibular e apesar de ser um canal vestibular, ele tem esse nome. Então vamos repetir. Canal palatino dentro da raiz palatina. Canal disto vestibular dentro da raiz disto vestibular. Canal mésio vestibular, raiz mésio vestibular tem 2 canais. Canal mésio vestibular, que está em mesial e mais para vestibular. Canal mésio, que está aqui, palatino, que está mais voltado para palatino. Observe que o mésio palatino é um canal bem mais delicado, bem menor, bem mais atrésico. Quando eu falo canal atrésico, é um canal mais fechado, tá? Que os outros canais. Muito bem, vamos ver aqui. Aqui é muito interessante, gente, que eu consigo ver os forames. Olha aqui, ó. Aqui o forame do canal disto vestibular. Aqui o forame, lembra do forame que a gente mostrou para vocês? Do canal palatino. Aqui o forame do canal mésio vestibular, que é esse aqui. E aqui o forame do canal mésio palatino, que é esse aqui.
E aqui a gente vai ver rapidamente agora os 4 canais, aqui ó, aqui os 4 canais. Tá? Deixa eu mexer aqui na imagem. Opa, peraí, estou no lugar errado, não vamos mexer nunca, né? Agora sim. Então vamos lá. Raiz palatina, canal palatino. Raiz disto vestibular, canal disto vestibular. Raiz aqui, ó, mésio vestibular, canal mésio vestibular, canal mésio palatino. Muito bem. Aqui, para você ver, em um dente sendo tratado na clínica. Primeiro molar superior, aqui a face mesial, aqui a face distal. E aqui a vestibular e aqui a palatina. Dentro da raiz palatina, canal palatino. Agora, qual canal, qual raiz eu tenho aqui? Aqui eu tenho a raiz disto, que está para distal, vestibular. Raiz disto vestibular, canal disto vestibular. E aqui eu tenho uma raiz que tem 2 canais, que é a raiz mésio, que está aqui, vestibular. Canal mésio vestibular, canal mésio palatino. Os segundos molares superiores são anatomicamente parecidos com os primeiros, só que eles são menores em dimensões. Mas eles também têm 3 raízes, têm algumas estruturas externas que eles não têm, como o tubérculo de Carabelli, mas isso não nos interessa. E eles podem ter 3 ou 4 canais meio a meio para os dois. Então você vai ter aqui, se for só 3 canais e 3 raízes, bom, sempre são 3 raízes, Anderson. Então você tem o canal palatino dentro da raiz palatina, o canal mésio-vestibular dentro da raiz mésio-vestibular e o canal disto-vestibular dentro da raiz disto-vestibular. Se tiver um 4 canal, será igual ao primeiro molar superior, o canal que estará dentro da raiz mésio-vestibular, chamado de mésio-palatino, porque ele está mais para palatino do que o canal mésio-vestibular. E os terceiros molares superiores, gente, que a gente não vai cobrar de vocês. Por quê? Porque eles podem ser qualquer coisa. Tá? Há um predomínio de 3 canais, mas há uma variação muito grande. Mas os terceiros molares superiores, eles só são tratados endodonticamente em cursos de especialização para formação de especialistas ou para especialistas. Então, não daremos atenção ao terceiro molar. Ele está aqui mais a título de conhecimento, mas nós não faremos tratamento endodôntico em terceiros molares, tanto superiores que estão aqui, quanto dos inferiores que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Tudo bem até agora? Espero que sim. Tá? A gente está tentando ser o mais claro possível, mas a gente lembra que aqui não há muito o que se entender. Na verdade, aqui é mais... Tudo que eu falei até agora é basicamente memorização para você poder entender o que vai ser ensinado para você daqui a pouco. Tá? Espero que esteja sendo compreensível tudo que eu estou falando. Isso aqui é uma aula que vai servir de base. Eu sempre sugiro que assistam essa aula gravada aqui antes da nossa aula teórica juntos. Tá? Mas se alguém não puder assistir ou faltar, também pode usá-la como recurso. Vamos continuar então. Vamos falar agora dos dentes inferiores, os dentes que estão na mandíbula humana. Como eu falei no início, com exceção dos molares, todos os dentes
inferiores tendem a ser menores que os superiores. Vamos começar com os incisivos centrais inferiores, o 31 e o 41. Comprimento médio 21 milímetros, número de canais, predomínio de um canal, é o que eu quero que você saiba, não precisa guardar número, tá? O único que você tem que saber, as duas hipóteses, é o que eu falei até agora, é o segundo molar superior, que tem 50% para 3 canais, 50% para 4 canais, é o único. O resto, eu só quero que você saiba qual é o predomínio. Predomínio incisivos centrais inferiores, um canal. Comprimento médio 21 milímetros, é um dente bem delicado, com pouca estrutura quando comparado a outros dentes. Incisivos laterais inferiores, no caso, o 32 e o 42. Comprimento médio 22,3, ele é um pouquinho mais comprido que os centrais, e predomínio também de um canal, ponto. Caninos inferiores, anatomicamente parecidíssimos com os caninos superiores, mas um pouquinho mais curtos. Tá? Eles têm comprimento médio 25 milímetros contra 27,5 dos caninos superiores, mas são muito próximos. E predomínio de um canal. Também é um canal relativamente reto e amplo. E agora vamos para os premolares inferiores. Primeiros premolares inferiores. Dente 34 ou 44. Comprimento médio 21,6 milímetros, predomínio de um conduto. É o que nos interessa. Então, esses são os primeiros premolares inferiores. Segundos premolares inferiores. Comprimento médio 22,1 milímetros. Número de canais, um canal. Predomínio de um canal é o que você tem que saber. Anatomicamente, o segundo premolar inferior ele é mais achatadinho. As cúspides são quase que do mesmo tamanho e são pouco proeminentes. Os primeiros premolares inferiores, eles têm uma cúspide vestibular mais alta, bem mais alta, que a cúspide lingual. Só para a gente diferenciar os primeiros premolares inferiores dos segundos premolares inferiores. Molares inferiores. Primeiros molares inferiores. Aqui nós temos 3, né? O primeiro, o segundo e o terceiro molar inferior. Na verdade, nós estamos falando deste dente aqui. Os primeiros molares inferiores têm 2 raízes e 3 canais. Tá? Então, o predomínio é esse. Comprimento médio 21 milímetros. Número de canais, 3 canais predomínio. Quando você tem essa condição anatômica predominante, são 2 canais mesiais e um canal distal. Lembrando que os canais mesiais estão dentro da raiz mesial. Vamos lá, como é o nome desses canais? Tem que ter diferenciação. Vamos supor que aqui é vestibular e aqui é lingual, aqui tem que ser mesial e aqui tem que ser distal, porque 2 canais sempre para mesial. Então vamos lá. Este canal está para mesial e para vestibular. Canal mésio vestibular. Este canal está para mesial, mas está para lingual. Canal mésio lingual. E esse canal, que é o único que está na raiz distal, é o canal distal. Difícil, né? Muito bem. Então, aqui nós temos, estruturalmente, os primeiros molares inferiores, dente 36 ou 46. É este danadinho aqui. Aqui um corte
transversal de um dente natural para a gente visualizar. Tá? Então vamos lá. Raiz distal, cortadinha, e aqui você vê o canal. Canal distal. Muito bem. Agora nós temos a raiz mesial, que também foi cortada, tá? Muito bem. Aqui é vestibular, aqui é lingual. Perdão, ao contrário. Aqui é vestibular e aqui é lingual. Ó, vestibular, lingual. Muito bem. Esse aqui, então, está para vestibular, não é isso? E para mesial. Então, ele é mésio vestibular. Esse aqui está para mesial, mas está para lingual. Mésio, lingual. Esse aqui, mésio vestibular. Este aqui, mésio vestibular. Esse aqui, mésio lingual. Ok? Muito bom. E esse aqui, que é o único, é o canal distal. Segundos molares inferiores. Parecidíssimos com os primeiros. Tá? Duas raízes, predomínio também de 3 canais, comprimento médio 21,7 milímetros. Tranquilo. Mesma nomenclatura que a gente deu para vocês nos primeiros molares inferiores com relação aos canais. E as raízes. Raiz mesial, raiz distal, canal mésio vestibular, canal mésio lingual e canal distal. Tem que estudar para guardar isso. E os terceiros molares inferiores, que entram naquela regra que eu falei para vocês. Nós não nos preocupamos com eles pela grande variedade anatômica que vocês vão enfrentar. E nós não trabalharemos endodonticamente com eles. Eles são reservados para especialistas ou para estudantes de pós-graduação. Tá? E aqui você tem a quantidade variada de possibilidades anatômicas. Como eu falei, meu nome é Anderson Paulo e eu estou aqui para te ajudar a compreender melhor o tratamento endodôntico e a endodontia. É um prazer estar com você outra vez aqui. Espero que a aula tenha sido compreensível, espero que ela tenha te agregado conhecimentos importantes e estaremos sempre com vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.